Graça e paz, povo abençoado, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar reinando no coração de cada um que tirou alguns minutos, algum tempo para poder aprender mais sobre as Escrituras. O que eu vou falar hoje é a respeito do que era aquele espinho na carne de Paulo. Nós estamos aprendendo cada vez mais. A igreja, ela se apostatou da fé. Paulo disse que esse era um dos sintomas da vinda do encontro, na verdade, do encontro com o Senhor nos ares. Ele já voltou, ele mora em nós. Porque, olha, eu tenho dito isso algumas vezes, quando os escritores dos Hebreus e nós da igreja em graça acreditamos que foi Paulo que escreveu o seu conteúdo. Quando ele usa essa figura de linguagem de Gideão, Sansão, é porque o templo sacerdote levítico ainda estava de pé. Então ele estava tentando fazer aos hebreus, porque havia prática, o templo lá em Jerusalém ainda estava erguido. Esta carta foi escrita no ano 65 e o templo lá em Jerusalém foi destruído no ano 70. Então, neste momento aqui, ainda tem um sacerdote levítico, ainda tem obras, ainda tem cerimônias, e ele estava escrevendo aos hebreus que tudo que eles estavam fazendo por meio da obra estava se desvanecendo. Ele usa então como exemplo os homens notáveis daquela época. Jefté, Gideão, Baraque, Sansão, que foi um grande juiz com Jefté, Davi, que foi um grande rei, Samuel e os profetas. Ele estava usando esses homens aqui para dizer que tudo que ele fez e conquistaram não foi por obras meritórias, não foi por objetos consagrados. Você vê o que ele diz no versículo 33 de Hebreu, os quais por meio do jejum não. Ou seja, por meio de quê? É pelo jejum de Daniel que eles venceram os reis? Não. Então, o que acontece? Eles venceram através da fé. Foi através da fé que eles venceram. Então, não foi por meio de um jejum, não foi por meio de outros tipos de coisa. Foi por meio da fé que esses grandes homens do passado venceram todo as suas os seus obstáculos. Ele estava tentando fazer os hebreus que tinham um templo lá em Jerusalém, que entrava e saía de Jerusalém. Ele estava tentando fazer entender que reino não se vence por obra, é por fé. E a igreja ela tem se apostatado da fé. A igreja acredita que tem que fazer o jejum de Daniel para vencer. A igreja acredita que tem que fazer a campanha da vitória. Entendeu? Mas neste pacto, a vitória que vence o mundo não é a campanha. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, o escritor ele estava tentando explicar isso aqui. Que tudo que esses homens notáveis, que eles admiravam porque o sacerdócio ainda estava de pé, tudo que eles se admiravam, eles conseguiram por meio da fé. Olha o que esses homens fizeram por meio da fé. Se eles venceram reinos, eles praticaram a justiça, eles alcançaram promessas e diz que fecharam as bocas dos leões. A boca do leão não foi fechada como diz a tradição. A tradição diz, nós vamos fazer o jejum de Daniel. Por quê, pastor? Ora, você não sabe porque se fizer o jejum, vamos fechar a boca do leão. Daniel ficou na cova e estava em jejum. Por isso que os leões não comeram. Porque Daniel era espiritual e o leão não pode comer espírito. Daniel estava em jejum. A igreja vai fazer o jejum de Daniel. Olha, Daniel não fechou as bocas dos leões pelo jejum. A Bíblia fala que eles fizeram isso por meio da fé.
Daniel não tinha pacto da revelação, mas este homem notado de comunhão com Deus deveria confessar a palavra através da fé. Então, ele fecha a boca do leão através da fé. É tanto que quando o rei chega lá e diz: Daniel, estás vivo aí? E Daniel responde: ó rei Dário, ou Dario, como alguns dizem, vive o Senhor e vive a tua alma. Eu fiz o quê? Eu fiz o jejum? Não. Ele disse assim: o anjo de Deus, Deus enviou o anjo aqui e fechou a boca dos leões. O mesmo anjo que na graça ministra a teu favor e ao meu favor. Então, como que se vive isso? Não é negócio de outros tipos de jejum, essas coisas que a igreja hoje vive, de jejum, buscar Deus no monte. Isso não existe, Deus já habita em você. O evangelho é a boca de Deus. Deus não pode voltar atrás com o que ele revelou a Paulo. Ele disse: você, Paulo, vai ouvir da boca do justo. É o que Deus, o Cristo ressuscitado, disse a Paulo. É o que é o evangelho, que para alguns é loucura. Então ele disse algo da onde foi tirada a inspiração dessa noite. Ele disse: eles apagaram a foga do fosso, a força do fogo. Imagina alguém pagar a força do fogo só pela fé. Imagina isso. Tá entendendo? Então não foi através de jejum, foi através da fé. Eu vou falar uma coisa, eu quero que você nunca mais esqueça. Graça para ser gerada na nossa vida tem que ser exercida na fraqueza. Vou repetir uma vez. A graça para ser gerada na nossa vida, porque Paulo diz, gerando Cristo no crente, ela tem que ser exercida na fraqueza. Graça sem fraqueza não é graça, é virtude de quem pensa que vai conseguir alguma coisa por mérito próprio. Tem que ter fraqueza. Os grandes homens da Bíblia tiveram fraqueza. Paulo disse que eles tinham fraqueza, mas é que dessas fraquezas eles tiraram força, não desistiram. Quem desiste são os da lei, os covardes. Esses aí viram as costas. Em graça, meus irmãos, o fogo canta. Paulo diz assim, que a palavra provará, o fogo provará, para ver que materiais que tu é feito. E se você está muito bem para viver em graça, tudo bem. Não precisa de jejum, não precisa de um monte, não precisa de sacrifício, ficar ajoelhado, não precisa isso, não precisa. É beleza. Deus disse: vem que eu vou te colocar sobre o fogo da palavra. Mais dias ou menos dia em graça, que é uma peneira que só fica os diasmantes. Paulo disse: o material que tu és feito vai ser mostrado. O fogo da palavra te mostrará se tu és feito de prata, pedra ou ouro. O fogo vai mostrar. Agora, se tu for palha e feno, o fogo vai te consumir. Entendeu? E daqui a pouco aquele irmão que gritava, daqui a pouco quando o vento bate, ele é levado. Porque eu sempre falo, quando o vento bate, não é o trigo que ele leva a palha. E nós não somos palha, nós somos provado. Deus mostra aonde está o teu coração, porque aonde estiver o teu coração em graça, de fato e de verdade, aí estará o seu tesouro. E daqui a pouco você sacode de um lado, sacode para o outro, e bate um vento e bate o outro. E trigo entre os rios, perigo entre espada, perigo entre patrício, o vento bate daqui, o vento bate dali, e a tua casa está firme sobre a rocha. Entenderam? Porque uma das coisas maravilhosas em graça é que nós não somos levados pelo engano. Quando você entra na igreja da lei, o pastor diz: se você der o teu dízimo, Deus abre as janelas do céu e você vai receber uma grande bênção. E a pessoa daqui, conseguiu o meu fundo, o meu FGTS,
conseguir aquela coisa que estava agarrada há muito tempo, mas por causa do meu dízimo vai ter 3.500. Isso é o tipo de relação que a igreja hoje tem com Deus. Deus não quer esse tipo de relação, porque Deus não está alienado a dinheiro. Deus, ele é espírito. Deus quer que você o adore em espírito e em verdade, e que tenha uma relação com ele, o conheça e saiba a sua vontade, e todas as outras coisas ele vai acrescentando, porque o que é seu, mais dia ou menos dia virá, e ninguém tomará e nem tardará. Viver esta confiança, você tem que aprender com o tema que eu vou explicar aqui. Da fraqueza você tem que tirar força, porque muitas pessoas desistem. E eu posso lhe dizer uma coisa com muita certeza: se a minha alma recuar, se a sua alma recuar, ele não encontra prazer. Nós não somos do que retrocede, nós somos da fé para a conservação da alma. Pode vir o vento que for, pode vir da maneira que quiser. Eu estou convicto que aquele que começou a boa obra em Deus é fiel para completar até o dia do Cristo Jesus. Então, graça, ela tem que ser gerada na nossa vida, através da fraqueza. Olha aqui, ninguém mais é expert para falar deste assunto do que o apóstolo Paulo. Olha o que ele diz em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7. 2 Coríntios 12, 7. Olha só o que ele diz. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para não me exaltar. Então tem muita gente por aí que tem falado o que é o espinho na carne de Paulo. Uns dizem que era uma enfermidade, outros dizem que era mesmo o diabo que vinha bater na cara dele. Entendeu? O diabo vermelho de rabo. Entenderam? Ué, mas isso para mim é tão claro que Paulo mostra o que era. Porque, ora, vamos entender o que era. E para que não me exaltasse nas excelências da revelação, foi-me dado um espinho na carne. Ele diz o que era o espinho na carne de Paulo, que não era o espinho da roseira. Então ele diz, a saber, ele vai dizer o quê? Eu vou falar o que é esse espinho. É um mensageiro de Satanás. Então vamos entender o que era Satanás no original, da onde a Bíblia foi escrita. Satanás quer dizer opositor. Então diz que vinha alguém com uma mensagem oposta à de Paulo, que entristecia o apóstolo Paulo. Porque mensageiro é alguém que traz uma mensagem. Você acredita assim? E Satanás não é um ser de cauda. Do original grego é opositor. Então vinha alguém se opondo àquilo que Paulo falava, porque ele esbofetear. Esbofetear é bater na cara. Do entendimento, jogava na cara de Paulo que ele estava defendendo uma fé que outrora ele perseguia. E isto então era o espinho de Paulo e o que o envergonhava. Entenderam? Então vinha um mensageiro, alguém se opondo, Paulo estava lá, vocês são justificados pela fé. E chegava outro e falava, para com essa conversa, você era aquele que perseguia Pedro, Tiago e João, você está a fim de tomar dinheiro dos irmãos. Isso causava um desconforto em Paulo. Ora, mas eu não vou falar sobre isso que eu estou tocando. Para que você entenda, tire essas dúvidas, olha só o que Paulo entende como fraqueza. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Então, Paulo ele teve uma revelação da graça de Deus, para que ele não se exaltasse, Deus permitiu um espinho. E o que Paulo queria fazer? Ele queria tirar o espinho. Olha o que diz o versículo 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor que ele se desviasse de mim. Quem eram os espinhos de Paulo? Eram os mensageiros. E Paulo disse, manda esses caras sair,
tira eles do meu caminho, manda que eles se desviem dos meus caminhos. Olha o que diz o versículo 9. E disse-me, Jesus disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa em quê? O meu poder se aperfeiçoa em quê? Em que se aperfeiçoava o poder de Deus? Tem que ter fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se você não tiver espinho, não tiver fraqueza, a revelação não chega e o poder não se aperfeiçoa. Graça na vida do homem se exerce com espinho, com fraqueza. Poder de Deus na vida do homem tem que ter fraqueza. É por isso que muitas coisas são permitidas na sua vida e você não entende. Porque está chegando revelação e está chegando poder para você. Paulo entendeu isso. Ele disse, desvia de mim esse espinho. E o espírito dele disse, não posso, Paulo. Se eu tirar o espinho, a soberba entra. O espinho foi colocado para a soberba não chegar na tua vida. Hein? Vamos voltar no 7, ó. O que ele diz? E para que eu não me exaltasse pela excelência da revelação, foi-me dado um espinho na carne. Qual era a função do espinho? Não deixar que a soberba entrasse em Paulo. Essa era a função do espinho. E às vezes a gente fica, eu não estou aguentando, eu vou sair, eu prego a graça, o meu ministério tem 20, 10, 15 pessoas, Senhor, traz mais vidas. Não pode. Esse é o teu espinho. Se tiver 200 pessoas, eu conheço a tua carne, eu conheço você. Quem te criou você desde adiante do mundo fui eu. Você é soberbo, você é arrogante. Então Deus ele permite que venha um espinho na nossa carne para que nós não nos exaltamos daquilo que nós somos perfeitos. Então é permissão de Deus. Entenderam? É o que acontece. Vocês estão entendendo? Deus quer você com espinho, não é para tirar, não adianta orar, que Deus não tira. Espinho na tua vida é para trazer revelação, traz intimidade, traz humildade. O homem que ignora o espinho entra soberba. Paulo conhecia, Deus conhecia Paulo e disse o quê? Para que eu não me exalte. E Paulo gostava de se exaltar. E Deus disse, eu vou te dar a revelação, mas vou colocar um espinho aí. Todas as vezes que você andar, aquele espinho vai te incomodar. É para quê? Para você não se exaltar naquilo que você acha perfeito. Naquilo que você acha que é melhor do que os outros. Gálatas 6:6, com Deus não se brinca. Aquilo que o homem semear, isto também colherá também. E a pessoa, entende? Aí você diz, Senhor, eu recebo que eu sou um filho educado, que tu és o pai do filho, do espírito. Eu quero é viver. E não adianta, meus irmãos, pode orar 3, 4, 50 vezes. Paulo só entendeu que esse espinho não pode ser tirado. Isso tem que estar na carne, para que você não se vanglorie. O espinho de Paulo ele era terapêutico, não era nocivo. O espinho em mim não é nocivo, ele é para frear a minha soberba. O espinho colocado em mim, eu tenho, você tem, todos têm. Entende? E eu peço a você, não ignore o espinho. Porque eu conheço pregadores que ignoraram o espinho e soberbeceram e Deus, entende? Poder na vida do homem tem que ser exercido na fraqueza. Revelação, quando chega, ela tem que chegar junto com o espinho, senão ele se exalta, senão ele se acha melhor do que os outros. Paulo era assim antes da revelação. Lembra que ele contou? Deu vários testemunhos. Entende? Então, esse espinho é para que nós não venhamos querer ser melhor que o outro. Entendeu? Deus permite isso. Então, ele não vai tirar, e oração também não vai tirar, porque é permissão de Deus para que você não se exalte e não se sinta melhor do que os outros. Esse é o espinho. Esse é o tipo de espinho que tinha na vida do apóstolo Paulo. O espinho, ele te faz olhar para trás.
Entenderam? Graça tem que ter fraqueza, tem que haver um ponto fraco, aonde dói, aonde machuca, Deus te quer com ele, meu amigo. O crente muito solto em graça, já estou salvo, nada me rebata na mão do Pai. Aí ele ignorou o espinho. Entenderam? Ele anda, tá machucando, o que é isso? Não, tá tranquilo. Mas o crente que não ignora o espinho, ele tenta, ai, vai aqui que tem, eu mereço, é uma gravatinha só, os irmãos semearam, afinal de contas eu prego muito. O espinho não toca, não é seu. Então, são homens que não ignoram o espinho. É um homem que o espinho já está inflamado. Entenderam? Às vezes tem pessoa que tem um espinho pedindo o Senhor para tirar, o Senhor não tira. Entenderam? É para você, é para a pessoa não querer ser uma pessoa soberba, querer ser uma pessoa melhor do que a outra, não se engrandecer naquilo que ele se acha melhor do que os outros. Esse era o espinho na vida de Paulo. Então, sem o espinho gerando fraqueza, a graça não gera humildade. A graça não gera dependência, mas gera soberba e autonomia em relação a Deus. Já conheceram alguém assim? Só eu que posso pregar a graça, eu sou o único. Eu declaro isso, eu lhe faço isso. Ele tem uma autonomia. Ele acha que ele pode fazer o que ele quiser, que ele pode tudo. Ele se acha dono de tudo. Porque ele ignora a fraqueza, não exercita. Ele não vê a disciplina do pai. E quando o pai disciplina, o pai corrige. O pai ele açoita. Jesus vai ignorando isso. Então Paulo entendeu para que não me exaltasse. Olha o 9. O que diz no 9? E disse-me, diz que a resposta divina, a minha graça te basta. Quando Paulo reclamou que as pessoas estavam vindo jogar na cara dele que ele pregava a graça, Jesus disse, Paulo, a minha graça te basta. O Espírito disse, Paulo, o que eu fiz por você, sem você merecer, já é o suficiente. Você está reclamando de quê? Você está salvo. Não teve mérito nenhum. Foi eu que achei você. Foi eu que te busquei. Foi eu que te escolhi. Foi eu que te predestinei. Coloquei anjos te guardando. Tens uma família que eu abençoei. Tem um emprego que eu abri a porta. E você ninguém toca. Cai mil ao teu lado e 10 mil à tua direita. E você quer que eu tiro algo que é benéfico para você? Porque se eu tiro o espinho de Paulo, fica tudo perdido. Você vai se ensoberbecer. O espinho vai ficar aí, porque ele veio por causa das revelações e este espinho está gerando em você fraqueza. Olha a resposta divina: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, esse espinho é colocado na vida do homem para que ele não se engrandeça, para que ele não se ache melhor. Me entenderam? Esse era o espinho na vida de Paulo. Não era diabo. Era alguém que, quando ele começava a pregar a graça, alguém vinha e jogava na cara dele. Paulo, você que perseguia, você que lançava na prisão, você que matava, está aí pregando a graça. Então, esse era o espinho, era um opositor. Uma pessoa que iria contra aquilo que ele pregava. Fazia com que ele lembrasse do que ele era lá no passado. Entenderam? Esse é o espinho que estava na vida de Paulo. Dessa forma, nós não podemos nós não podemos querer nos engrandecer quando tem um espinho na nossa carne. Entenderam? É como, por exemplo, se você começa a seguir Jesus e você aprontou todas e chega alguém e fala para você, você faz isso e está dando uma de santo, então aquilo te freia. Mas Deus, ele não se aperfeiçoa na fome, nem, entenderam? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Tá entendendo? Por isso que nós
temos que ser humildes. O poder de Deus, ele não se aperfeiçoa no jejum, não se aperfeiçoa no monte. O poder de Deus, ele se mostra na fraqueza que Deus permita que ele seja. Aí, de boa vontade, a pessoa entende. Pois me gloriarei nas minhas palavras, para que em mim habite o poder de Deus. Você quer que o poder de Deus aperfeiçoe na sua vida? Se glorie então na fraqueza. Seja um humilde. Seja simples. Não queira ser melhor do que ninguém. Não queira ser soberbo. Porque o espinho vem para fazer lembrar que nós não somos melhor do que ninguém. Esse era o espinho na vida de Paulo. Então, esse espinho é permitido por Deus na minha vida, na sua vida e na vida daqueles que se acham melhor do que os outros. E Paulo teve hora que ele se achava assim. Entenderam? E isso é só a graça de Deus que nos mostra esta maravilhosa revelação. Não tem palavra melhor do que essa. O espinho na carne de Paulo não foi diabo, não foi outro tipo de espinho literal. Era uma pessoa oposta que chegava e mostrava e falava para ele do que ele fazia no passado. Esse era o espinho na carne de Paulo. Que quando ele se pensava em se engrandecer, vinha alguém e falava: você está aí pregando a graça, mas você perseguia o povo de Deus, você lançava o povo de Deus na prisão, você matava. Então aquilo ali fazia com que Paulo abaixava. Fazia com que Paulo voltasse em si na real. Aquilo não deixava ele se engrandecer, querer ser melhor do que ninguém. Este era o espinho na carne de Paulo. E ele tem na minha vida, na sua vida e na vida de quem que Deus permita que ele esteja. Porque Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe, Ele nos conhece. Ele sabe até onde a gente vai. Entenderam? É dessa forma. O sábio diz: é melhor estar na casa do luto do que na casa onde há banquete. Porque banquete não ensina nada a ninguém. Mas na casa do luto você diz: eu posso ir para aí um dia e vou valorizar a minha vida. Eu vou fazer da minha vida um cotidiano melhor. E Deus quer isso. Sem fraqueza, o homem pode chegar a qualquer lugar, mas nunca chegará onde Deus deseja. Eu vou repetir para você. Sem fraqueza, o homem pode chegar a qualquer lugar, mas nunca chegará aonde Deus deseja. Tem que haver uma fraqueza. Todos os grandes homens da Bíblia tiveram fraqueza. Davi teve uma fraqueza. O rei segundo o coração de Deus olhou Betseba e pecou, e Deus tocou no filho e exerceu fraqueza nele. Abraão, o pai da fé, Deus exerceu fraqueza. Desejou tanto ter um filho, Deus disse: me dá o teu filho, gerou uma fraqueza nele. Abraão, o pai da fé, eu te darei o meu filho. E colocou e amarrou o seu filho e subiu em cima do monte, mas lá dentro só Deus sabe como estava Abraão. Foi considerado um pai na fé, mas tira o filho teu. Manda Deus te pedir teu filho. Aí os sábios vêm, ó, que tem autonomia, mas Deus nunca vai me pedir isso. Nós temos que ter muito entendimento. Deus já pediu piores e você nunca deu. Deus pediu a tua adoração. Deus quer a tua adoração. Deus quer que você seja leal, que você seja humilde. Deus requer de você a honra de vida a Ele. E quantas pessoas trocaram por um jogo de futebol, trocaram por ou vendo qualquer outro tipo de coisa na televisão, trocaram a honra de vida ao Rei dos Reis por causa de qualquer outro tipo de coisas. Quando Deus convoca, poucos vêm. Ah, mas Deus não vai pedir o meu filho? Mas pede teu Isaac.
Ele pede aquilo que você tem de melhor, ainda que ele não queira. Mas é para gerar uma fraqueza em nós, ele permite certas coisas. Então o homem, todos os homens que manifestaram o poder de Deus na história da criação, eles tiveram em fraqueza. E quando, meus irmãos, se aprende isso, o homem não desiste. Só vai além, só experimenta o pódio, só experimenta o frescor do topo da montanha quem passou arduamente pelo vale sem desistir. Para chegar lá no topo da montanha e respirar o ar fresco e olhar a magnitude de Deus, o homem tem que passar pelo vale. Às vezes são momentos difíceis. Davi disse: eu passei pelo vale da sombra e da escuridão. Davi passou. Saber que Deus não desampara o justo ao longo desta caminhada, ainda com espinhos, ainda com dor, ainda com fraqueza. Às vezes é um marido que bebe, isso é um espinho. Às vezes é um marido que bate, às vezes é um patrão no emprego, às vezes é uma discórdia, eu não sei qual é o espinho. Não peça a Deus para tirar. Às vezes é uma fraqueza, entende? Se é espinho, ele vem com revelação. Se é fraqueza, está trazendo o poder de Deus. Porque poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ele disse: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Os religiosos fazem os contrários, que é poder e não monte. Poder de Deus vai habitar em mim e eu me gloriando nas minhas fraquezas. As fraquezas são minhas. Foi gerada em mim e eu suporto. Porque os problemas dos outros são pequenos quando são dos outros. Quando é nosso é grande, né? O meu problema só é grande porque é meu. Porque você olha daí e diz: isso é mole. Aí vem aquela frase que dá vontade até de ficar nervoso, você perde o controle. Deus está no controle porque o problema não é seu. A fraqueza não era gerada em você. E nós somos experts em ignorar a fraqueza dos outros. Não é. Cada um de nós temos uma estrutura. Cada um de nós, o espinho inflama de uma maneira diferente. Cada um de nós temos uma fraqueza que só você pode suportar. Agora, eu tenho que respeitar limitações da sua dor e tenho que respeitar o tamanho da sua fraqueza. E esta é a necessidade de estarmos congregando, porque aqui nos fortalecemos com um abraço, com um sorriso, com uma oração, com um cântico, com a palavra. E esses espinhos vão se recebendo bálsamo. E essa fraqueza vão recebendo o poder de Deus, porque a palavra é o poder de Deus. Então, meus irmãos, o homem que tira a força da fraqueza, ele não desiste. É assim que tem que ser numa natureza humana. Ele não pode desistir. Para que a graça se manifeste a cada dia em nós, você tem que estar certo de duas coisas. E eu vou te mostrar qual. Para que a graça se manifeste em nós, você tem que estar certo de pelo menos duas coisas. Olha lá. Olha aqui. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, e não são muitos sábios segundo a carne, e nem poderosos que são chamados. Eu gosto desse versículo porque quantas mais pessoas qualificadas, ele revelou a graça a nós pequenininhos. Entenderam? Ele ocultou isso ao sábio e revelou aos pequenos. Às vezes a pessoa é um teólogo, mas não conhece a graça de Deus. O Espírito Santo disse a Paulo e a nós: porque vide, irmão, a tua vocação, porque não são sábios segundo a carne e nem segundo os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas desse mundo para confundir as sábias. Você tem que ter consciência disto. E Deus, ele escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu você com a sua fraqueza para confundir aqueles que se dizem fortes. Deus, ele não desperdiça a fraqueza, ele aperfeiçoa o poder. Entenderam? Deus não desperdiça a fraqueza. Quem desperdiça a fraqueza são os homens. Entenderam? Porque
O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, para que nós não podemos querer se glorificar melhor do que os outros. Entenderam? É um espinho que Deus permite na nossa vida. E ele permitiu na vida de Paulo. E permite também na nossa vida. E nós temos que ter a certeza que Deus ele está conosco. Tá entendendo? O espinho é permitido. Mas a vitória vem àqueles que passa pela essa tribulação, sabendo que aquilo ali é uma permissão de Deus, para que nós não venhamos querer ser melhor do que os outros. Deus é maravilhoso. Deus, ele é por nós. Deus é por nós. Ele peleja a nosso favor. Ele peleja ao favor daqueles que o temem.